Lembrando que este é um vídeo de análise educacional. Não exibimos filmes completos, apenas análises e curiosidades. Para assistir ao filme original, procure as plataformas oficiais de streaming. Em maio de 2007, a Disney lançou a conclusão épica da trilogia original de Piratas do Caribe, que se tornaria o filme mais caro já produzido até aquele momento. No fim do mundo, arrecadou impressionantes 963 milhões de dólares, mundialmente com um orçamento astronômico de 300 milhões, consolidando a franquia como uma das mais lucrativas da história do cinema. Johnny Depp retornou como Jack Sparrow, recebendo um salário recorde de 35 milhões de dólares, mais participação nos lucros. O ator improvisou aproximadamente 70% dos diálogos, criando cenas inteiras não previstas no roteiro original. Depp desenvolveu uma relação tão profunda com o personagem que seu amigo Keith Richards finalmente apareceu como Capitão Tig, pai de Jack, realizando um sonho do ator. Keith Richards participou por 3 dias de filmagens aos 63 anos, tocando guitarra e improvisando diálogos com Depp, o guitarrista lendário do Rolling Stones. Inspirou a criação original de Jack Sparrow anos antes. A cena entre pai e filho tornou-se um momento meta cinematográfico celebrando a origem do personagem icônico. Gore Verbinski completou uma maratona de 18 meses dirigindo 2 filmes simultaneamente. O diretor coordenou uma logística monumental, filmando em 4 continentes diferentes, com 3 equipes separadas. Verbinski perdeu 15 quilos durante a produção exaustiva, trabalhando 20 horas diárias durante meses sem interrupção. Orlando Bloom e Keira Knightley concluíram arcos dramáticos como Woe e Elizabeth, com um casamento épico durante uma batalha naval. Bloom executou a última cena de esgrima da trilogia contra Davy Jones em uma sequência coreografada durante 8 semanas. Knightley filmou um discurso inspirador para piratas usando um barril como plataforma, gritando até ficar rouco após 40 takes. Geoffrey Rush brilhou como Barbossa ressuscitado, liderando uma expedição a Singapura para resgatar Jack Yu, ator australiano de 56 anos, executou acrobacias próprias, balançando em cordas de navios. Rush improvisou a linha icônica sobre maçãs que se tornou um meme cultural instantâneo. Chow Yun-fat interpretou o Capitão Salfung com presença imponente aos 51 anos. A lenda do cinema de Hong Kong trouxe gravidade dramática asiática ao elenco internacional. Chow treinou em Kung Fu e esgrima, criando um estilo de luta híbrido único, misturando tradições orientais com pirataria caribenha. Bill Nighy retornou como Davy Jones em performance final de captura de Mo Shan. O ator filmou cenas emocionais com Naomie Harris como Calypso, revelando a trágica história de amor. A tecnologia de efeitos visuais evoluiu, permitindo expressões faciais ainda mais detalhadas nos tentáculos de Jones. Tom Hollander expandiu o papel de Lord Beckett como antagonista principal, controlando o holandês voador. O ator criou um vilão corporativo frio, representando o Império Britânico opressor. Hollander manteve postura rígida e expressão neutra durante as filmagens, recusando mostrar emoção mesmo em cenas violentas. As filmagens ocorreram em Utah, Guadalupe, Dominica e estúdios californianos durante 150 dias. A produção construiu Singapura do século XVIII como um set gigantesco em um backlot da Disney. O banheiro de vapor asiático custou 5 milhões sozinho, com decoração autêntica pesquisada durante anos. A sequência do Maelstrom combinou tanques de água reais com CGI revolucionário. A produção construiu navios em escala real, girando em piscinas olímpicas, enquanto câmeras capturavam água verdadeira. Os efeitos digitais adicionaram um redemoinho gigante e centenas de navios ao fundo, criando um caos visual espetacular. A batalha naval final durou 25 minutos na tela, custando 40 milhões de dólares. A coreografia envolveu 3 navios atirando canhões simultaneamente, enquanto personagens lutavam em conveses. Verbinski filmou ação prática sempre que possível, destruindo sets reais com explosivos pirotécnicos. A trilha sonora de Hans Zimmer alcançou grandiosidade épica, com uma orquestra de 120 músicos. Zimmer gravou em Abbey Road Studios durante 6 semanas, criando temas que encerravam arcos musicais da trilogia. A música durante a coroação de Elizabeth como Rei Pirata tornou-se um hino emocional. O roteiro de Ted Elliott e Terry Rossio concluiu narrativas complexas, entrelaçando 9 senhores piratas. Os escritores pesquisaram mitologia marítima global, incorporando lendas de Calypso e pedaços de 8. A estrutura narrativa ambiciosa exigiu 169 minutos de duração para resolver todos os fios. A revelação de que Calypso era Tia Dalma transformada em deusa gigantesca
custou 8 milhões em efeitos. Naomie Harris atuou em uma plataforma elevada, cercada por telas verdes, sendo digitalmente aumentada para 30 metros. A transformação utilizou 500 tomadas de efeitos visuais combinadas. A fotografia de Dariusz Wolski capturou o épico final com uma paleta expansiva. As cenas em Singapura utilizaram iluminação dourada quente, contrastando com tons frios oceânicos. A cinematografia durante o Maelstrom empregou câmeras submarinas capturando ângulos impossíveis de navios girando. O filme incluiu uma cena pós-créditos mostrando Elizabeth esperando Wall retornar após 10 anos. O momento agridoce dividiu fãs entre satisfação romântica e frustração, com separação prolongada. A cena estabeleceu um gancho emocional que seria resolvido apenas em um filme posterior. A estreia mundial simultânea em 4.000 cinemas, quebrou recordes de distribuição. A Disney investiu 150 milhões adicionais em marketing global, saturando mercados. O filme abriu com 344 milhões no fim de semana internacional, estabelecendo um novo recorde histórico. O legado de No Fim do Mundo encerrou a trilogia original com ambição sem precedentes. O filme demonstrou que conclusões podiam expandir, ao invés de simplesmente resolver narrativas. A combinação de espetáculo visual, profundidade emocional e escala épica estabeleceu um padrão para finais de franquias, provando que o investimento massivo em produção justificava ser quando executado com visão artística clara e comprometimento com a qualidade cinematográfica que respeitava a inteligência das audiências.
Lembrando que este é um vídeo de análise educacional. Não exibimos filmes completos, apenas análises e curiosidades. Para assistir ao filme original, procure as plataformas oficiais de streaming. Em maio de 2007, a Disney lançou a conclusão épica da trilogia original de Piratas do Caribe, que se tornaria o filme mais caro já produzido até aquele momento. No fim do mundo, arrecadou impressionantes 963 milhões de dólares, mundialmente com um orçamento astronômico de 300 milhões, consolidando a franquia como uma das mais lucrativas da história do cinema. Johnny Depp retornou como Jack Sparrow, recebendo um salário recorde de 35 milhões de dólares, mais participação nos lucros. O ator improvisou aproximadamente 70% dos diálogos, criando cenas inteiras não previstas no roteiro original. Depp desenvolveu uma relação tão profunda com o personagem que seu amigo Keith Richards finalmente apareceu como Capitão Tig, pai de Jack, realizando um sonho do ator. Keith Richards participou por 3 dias de filmagens aos 63 anos, tocando guitarra e improvisando diálogos com Depp, o guitarrista lendário do Rolling Stones. Inspirou a criação original de Jack Sparrow anos antes. A cena entre pai e filho tornou-se um momento meta, cinematográfico celebrando a origem do personagem icônico. Gore Verbinski completou uma maratona de 18 meses dirigindo 2 filmes simultaneamente. O diretor coordenou uma logística monumental, filmando em 4 continentes diferentes, com 3 equipes separadas. Verbinski perdeu 15 quilos durante a produção exaustiva, trabalhando 20 horas diárias durante meses sem interrupção. Orlando Bloom e Keira Knightley concluíram arcos dramáticos como Woe e Elizabeth, com um casamento épico durante uma batalha naval. Bloom executou a última cena de esgrima da trilogia contra Davy Jones em uma sequência coreografada durante 8 semanas. Knightley filmou um discurso inspirador para piratas usando um barril como plataforma, gritando até ficar rouco após 40 takes. Geoffrey Rush brilhou como Barbossa ressuscitado, liderando uma expedição a Singapura para resgatar Jack Yu, ator australiano de 56 anos, executou acrobacias próprias, balançando em cordas de navios. Rush improvisou a linha icônica sobre maçãs que se tornou um meme cultural instantâneo. Chow Yun-fat interpretou o Capitão Salfung com presença imponente aos 51 anos. A lenda do cinema de Hong Kong trouxe gravidade dramática asiática ao elenco internacional. Chow treinou em Kung Fu e esgrima, criando um estilo de luta híbrido único, misturando tradições orientais com pirataria caribenha. Bill Nighy retornou como Davy Jones em performance final de captura de Mo Shan. O ator filmou cenas emocionais com Naomie Harris como Calypso, revelando a trágica história de amor. A tecnologia de efeitos visuais evoluiu, permitindo expressões faciais ainda mais detalhadas nos tentáculos de Jones. Tom Hollander expandiu o papel de Lord Beckett como antagonista principal, controlando o holandês voador. O ator criou um vilão corporativo frio, representando o Império Britânico opressor. Hollander manteve postura rígida e expressão neutra durante as filmagens, recusando mostrar emoção mesmo em cenas violentas. As filmagens ocorreram em Utah, Guadalupe, Dominica e estúdios californianos durante 150 dias. A produção construiu Singapura do século XVIII como um set gigantesco em um backlot da Disney. O banheiro de vapor asiático custou 5 milhões sozinho, com decoração autêntica pesquisada durante anos. A sequência do Maelstrom combinou tanques de água reais com CGI revolucionário. A produção construiu navios em escala real, girando em piscinas olímpicas, enquanto câmeras capturavam água verdadeira. Os efeitos digitais adicionaram um redemoinho gigante e centenas de navios ao fundo, criando um caos visual espetacular. A batalha naval final durou 25 minutos na tela, custando 40 milhões de dólares. A coreografia envolveu 3 navios atirando canhões simultaneamente, enquanto personagens lutavam em conveses. Verbinski filmou ação prática sempre que possível, destruindo sets reais com explosivos pirotécnicos. A trilha sonora de Hans Zimmer alcançou grandiosidade épica, com uma orquestra de 120 músicos. Zimmer gravou em Abbey Road Studios durante 6 semanas, criando temas que encerravam arcos musicais da trilogia. A música durante a coroação de Elizabeth como Rei Pirata tornou-se um hino emocional. O roteiro de Ted Elliott e Terry Rossio concluiu narrativas complexas, entrelaçando 9 senhores piratas. Os escritores pesquisaram mitologia marítima global, incorporando lendas de Calypso e pedaços de 8. A estrutura narrativa ambiciosa exigiu 169 minutos de duração para resolver todos os fios. A revelação de que Calypso era Tia Dalma transformada em deusa gigantesca
Custou 8 milhões em efeitos. Naomie Harris atuou em uma plataforma elevada, cercada por telas verdes, sendo digitalmente aumentada para 30 metros. A transformação utilizou 500 tomadas de efeitos visuais combinadas. A fotografia de Dariusz Wolski capturou o épico final com uma paleta expansiva. As cenas em Singapura utilizaram iluminação dourada quente, contrastando com tons frios oceânicos. A cinematografia durante o Maelstrom empregou câmeras submarinas capturando ângulos impossíveis de navios girando. O filme incluiu uma cena pós-créditos mostrando Elizabeth esperando Wall retornar após 10 anos. O momento agridoce dividiu fãs entre satisfação romântica e frustração, com separação prolongada. A cena estabeleceu um gancho emocional que seria resolvido apenas em um filme posterior. A estreia mundial simultânea em 4.000 cinemas quebrou recordes de distribuição. A Disney investiu 150 milhões adicionais em marketing global, saturando mercados. O filme abriu com 344 milhões no fim de semana internacional, estabelecendo um novo recorde histórico. O legado de No Fim do Mundo encerrou a trilogia original com ambição sem precedentes. O filme demonstrou que conclusões podiam expandir, ao invés de simplesmente resolver narrativas. A combinação de espetáculo visual, profundidade emocional e escala épica estabeleceu um padrão para finais de franquias, provando que o investimento massivo em produção justificava ser quando executado com visão artística clara e comprometimento com a qualidade cinematográfica que respeitava a inteligência das audiências.
Lembrando que este é um vídeo de análise educacional. Não exibimos filmes completos, apenas análises e curiosidades. Para assistir ao filme original, procure as plataformas oficiais de streaming. Em maio de 2007, a Disney lançou a conclusão épica da trilogia original de Piratas do Caribe, que se tornaria o filme mais caro já produzido até aquele momento. No fim do mundo, arrecadou impressionantes 963 milhões de dólares, mundialmente com um orçamento astronômico de 300 milhões, consolidando a franquia como uma das mais lucrativas da história do cinema. Johnny Depp retornou como Jack Sparrow, recebendo um salário recorde de 35 milhões de dólares, mais participação nos lucros. O ator improvisou aproximadamente 70% dos diálogos, criando cenas inteiras não previstas no roteiro original. Depp desenvolveu uma relação tão profunda com o personagem que seu amigo Keith Richards finalmente apareceu como Capitão Tig, pai de Jack, realizando um sonho do ator. Keith Richards participou por 3 dias de filmagens aos 63 anos, tocando guitarra e improvisando diálogos com Depp. O guitarrista lendário do Rolling Stones inspirou a criação original de Jack Sparrow anos antes. A cena entre pai e filho tornou-se um momento meta, cinematográfico celebrando a origem do personagem icônico. Gore Verbinski completou uma maratona de 18 meses dirigindo 2 filmes simultaneamente. O diretor coordenou uma logística monumental, filmando em 4 continentes diferentes, com 3 equipes separadas. Verbinski perdeu 15 quilos durante a produção exaustiva, trabalhando 20 horas diárias durante meses sem interrupção. Orlando Bloom e Keira Knightley concluíram arcos dramáticos como Woe e Elizabeth com um casamento épico durante uma batalha naval. Bloom executou a última cena de esgrima da trilogia contra Davy Jones em uma sequência coreografada durante 8 semanas. Knightley filmou um discurso inspirador para piratas usando um barril como plataforma, gritando até ficar rouco após 40 takes. Jeffrey Rush brilhou como Barbossa ressuscitado, liderando uma expedição a Singapura para resgatar Jack Yu, ator australiano de 56 anos, executou acrobacias próprias, balançando em cordas de navios. Rush improvisou a linha icônica sobre maçãs que se tornou um meme cultural instantâneo. Chow Yun-fat interpretou o Capitão Salfung com presença imponente aos 51 anos. A lenda do cinema de Hong Kong trouxe gravidade dramática asiática ao elenco internacional. Chow treinou em Kung Fu e esgrima criando um estilo de luta híbrido único, misturando tradições orientais com pirataria caribenha. Bill Nighy retornou como Davy Jones em performance final de captura de Mo Shan. O ator filmou cenas emocionais com Naomie Harris como Calypso, revelando a trágica história de amor. A tecnologia de efeitos visuais evoluiu, permitindo expressões faciais ainda mais detalhadas nos tentáculos de Jones. Tom Hollander expandiu o papel de Lord Beckett como antagonista principal, controlando o holandês voador. O ator criou um vilão corporativo frio, representando o Império Britânico opressor. Hollander manteve postura rígida e expressão neutra durante as filmagens, recusando mostrar emoção mesmo em cenas violentas. As filmagens ocorreram em Utah, Guadalupe, Dominica e estúdios californianos durante 150 dias. A produção construiu Singapura do século XVIII como um set gigantesco em um backlot da Disney. O banheiro de vapor asiático custou 5 milhões sozinho, com decoração autêntica pesquisada durante anos. A sequência do Maelstrom combinou tanques de água reais com CGI revolucionário. A produção construiu navios em escala real, girando em piscinas olímpicas, enquanto câmeras capturavam água verdadeira. Os efeitos digitais adicionaram um redemoinho gigante e centenas de navios ao fundo, criando um caos visual espetacular. A batalha naval final durou 25 minutos na tela, custando 40 milhões de dólares. A coreografia envolveu 3 navios atirando canhões simultaneamente, enquanto personagens lutavam em convezes. Verbinski filmou ação prática sempre que possível, destruindo sets reais com explosivos pirotécnicos. A trilha sonora de Hans Zimmer alcançou grandiosidade épica, com uma orquestra de 120 músicos. Zimmer gravou em Abbey Road Studios durante 6 semanas, criando temas que encerravam arcos musicais da trilogia. A música durante a coroação de Elizabeth como Rei Pirata tornou-se um hino emocional. O roteiro de Ted Elliott e Terry Rossio concluiu narrativas complexas, entrelaçando 9 senhores piratas. Os escritores pesquisaram mitologia marítima global, incorporando lendas de Calypso e pedaços de 8. A estrutura narrativa ambiciosa exigiu 169 minutos de duração para resolver todos os fios. A revelação de que Calypso era Tia Dalma transformada em deusa gigantesca
custou 8 milhões em efeitos. Naomie Harris atuou em uma plataforma elevada, cercada por telas verdes, sendo digitalmente aumentada para 30 metros. A transformação utilizou 500 tomadas de efeitos visuais combinadas. A fotografia de Dariusz Wolski capturou o épico final com uma paleta expansiva. As cenas em Singapura utilizaram iluminação dourada quente, contrastando com tons frios oceânicos. A cinematografia durante o Maelstrom empregou câmeras submarinas capturando ângulos impossíveis de navios girando. O filme incluiu uma cena pós-créditos mostrando Elizabeth esperando Wall retornar após 10 anos. O momento agridoce dividiu fãs entre satisfação romântica e frustração, com separação prolongada. A cena estabeleceu um gancho emocional que seria resolvido apenas em um filme posterior. A estreia mundial simultânea em 4.000 cinemas quebrou recordes de distribuição. A Disney investiu 150 milhões adicionais em marketing global, saturando mercados. O filme abriu com 344 milhões no fim de semana internacional, estabelecendo um novo recorde histórico. O legado de No Fim do Mundo encerrou a trilogia original com ambição sem precedentes. O filme demonstrou que conclusões podiam expandir, ao invés de simplesmente resolver narrativas. A combinação de espetáculo visual, profundidade emocional e escala épica estabeleceu um padrão para finais de franquias, provando que o investimento massivo em produção justificava-se quando executado com visão artística clara e comprometimento com a qualidade cinematográfica que respeitava a inteligência das audiências.
Lembrando que este é um vídeo de análise educacional. Não exibimos filmes completos, apenas análises e curiosidades. Para assistir ao filme original, procure as plataformas oficiais de streaming. Em maio de 2007, a Disney lançou a conclusão épica da trilogia original de Piratas do Caribe, que se tornaria o filme mais caro já produzido até aquele momento. No fim do mundo, arrecadou impressionantes 963 milhões de dólares, mundialmente com um orçamento astronômico de 300 milhões, consolidando a franquia como uma das mais lucrativas da história do cinema. Johnny Depp retornou como Jack Sparrow, recebendo um salário recorde de 35 milhões de dólares, mais participação nos lucros. O ator improvisou aproximadamente 70% dos diálogos, criando cenas inteiras não previstas no roteiro original. Depp desenvolveu uma relação tão profunda com o personagem que seu amigo Keith Richards finalmente apareceu como Capitão Tig, pai de Jack, realizando um sonho do ator. Keith Richards participou por 3 dias de filmagens aos 63 anos, tocando guitarra e improvisando diálogos com Depp. O guitarrista lendário do Rolling Stones inspirou a criação original de Jack Sparrow anos antes. A cena entre pai e filho tornou-se um momento meta, cinematográfico celebrando a origem do personagem icônico. Gore Verbinski completou uma maratona de 18 meses dirigindo 2 filmes simultaneamente. O diretor coordenou uma logística monumental, filmando em 4 continentes diferentes, com 3 equipes separadas. Verbinski perdeu 15 quilos durante a produção exaustiva, trabalhando 20 horas diárias durante meses sem interrupção. Orlando Bloom e Keira Knightley concluíram arcos dramáticos como Woe e Elizabeth com um casamento épico durante uma batalha naval. Bloom executou a última cena de esgrima da trilogia contra Davy Jones em uma sequência coreografada durante 8 semanas. Knightley filmou um discurso inspirador para piratas usando um barril como plataforma, gritando até ficar rouco após 40 takes. Geoffrey Rush brilhou como Barbossa ressuscitado, liderando uma expedição a Singapura para resgatar Jack Yu, ator australiano de 56 anos, executou acrobacias próprias, balançando em cordas de navios. Rush improvisou a linha icônica sobre maçãs que se tornou um meme cultural instantâneo. Chow Yun-fat interpretou o Capitão Salfung com presença imponente aos 51 anos. A lenda do cinema de Hong Kong trouxe gravidade dramática asiática ao elenco internacional. Chow treinou em Kung Fu e esgrima criando um estilo de luta híbrido único, misturando tradições orientais com pirataria caribenha. Bill Nighy retornou como Davy Jones em performance final de captura de Mo Shan. O ator filmou cenas emocionais com Naomie Harris como Calypso, revelando a trágica história de amor. A tecnologia de efeitos visuais evoluiu, permitindo expressões faciais ainda mais detalhadas nos tentáculos de Jones. Tom Hollander expandiu o papel de Lord Beckett como antagonista principal, controlando o holandês voador. O ator criou um vilão corporativo frio, representando o Império Britânico opressor. Hollander manteve postura rígida e expressão neutra durante as filmagens, recusando mostrar emoção mesmo em cenas violentas. As filmagens ocorreram em Utah, Guadalupe, Dominica e estúdios californianos durante 150 dias. A produção construiu Singapura do século XVIII como um set gigantesco em um backlot da Disney. O banheiro de vapor asiático custou 5 milhões sozinho, com decoração autêntica pesquisada durante anos. A sequência do Maelstrom combinou tanques de água reais com CGI revolucionário. A produção construiu navios em escala real, girando em piscinas olímpicas, enquanto câmeras capturavam água verdadeira. Os efeitos digitais adicionaram um redemoinho gigante e centenas de navios ao fundo, criando um caos visual espetacular. A batalha naval final durou 25 minutos na tela, custando 40 milhões de dólares. A coreografia envolveu 3 navios atirando canhões simultaneamente, enquanto personagens lutavam em conveses. Verbinski filmou ação prática sempre que possível, destruindo sets reais com explosivos pirotécnicos. A trilha sonora de Hans Zimmer alcançou grandiosidade épica, com uma orquestra de 120 músicos. Zimmer gravou em Abbey Road Studios durante 6 semanas, criando temas que encerravam arcos musicais da trilogia. A música durante a coroação de Elizabeth como Rei Pirata tornou-se um hino emocional. O roteiro de Ted Elliott e Terry Rossio concluiu narrativas complexas, entrelaçando 9 senhores piratas. Os escritores pesquisaram mitologia marítima global, incorporando lendas de Calypso e pedaços de 8. A estrutura narrativa ambiciosa exigiu 169 minutos de duração para resolver todos os fios. A revelação de que Calypso era Tia Dalma transformada em deusa gigantesca
custou 8 milhões em efeitos. Naomie Harris atuou em uma plataforma elevada, cercada por telas verdes, sendo digitalmente aumentada para 30 metros. A transformação utilizou 500 tomadas de efeitos visuais combinadas. A fotografia de Dariusz Wolski capturou o épico final com uma paleta expansiva. As cenas em Singapura utilizaram iluminação dourada quente, contrastando com tons frios oceânicos. A cinematografia durante o Maelstrom empregou câmeras submarinas capturando ângulos impossíveis de navios girando. O filme incluiu uma cena pós-créditos mostrando Elizabeth esperando Wall retornar após 10 anos. O momento agridoce dividiu fãs entre satisfação romântica e frustração, com separação prolongada. A cena estabeleceu um gancho emocional que seria resolvido apenas em um filme posterior. A estreia mundial simultânea em 4.000 cinemas quebrou recordes de distribuição. A Disney investiu 150 milhões adicionais em marketing global, saturando mercados. O filme abriu com 344 milhões no fim de semana internacional, estabelecendo um novo recorde histórico. O legado de No Fim do Mundo encerrou a trilogia original com ambição sem precedentes. O filme demonstrou que conclusões podiam expandir ao invés de simplesmente resolver narrativas. A combinação de espetáculo visual, profundidade emocional e escala épica estabeleceu um padrão para finais de franquias, provando que o investimento massivo em produção justificava ser quando executado com visão artística clara e comprometimento com a qualidade cinematográfica que respeitava a inteligência das audiências.
Lembrando que este é um vídeo de análise educacional. Não exibimos filmes completos, apenas análises e curiosidades. Para assistir ao filme original, procure as plataformas oficiais de streaming. Em maio de 2007, a Disney lançou a conclusão épica da trilogia original de Piratas do Caribe, que se tornaria o filme mais caro já produzido até aquele momento. No fim do mundo, arrecadou impressionantes 963 milhões de dólares, mundialmente com um orçamento astronômico de 300 milhões, consolidando a franquia como uma das mais lucrativas da história do cinema. Johnny Depp retornou como Jack Sparrow, recebendo um salário recorde de 35 milhões de dólares, mais participação nos lucros. O ator improvisou aproximadamente 70% dos diálogos, criando cenas inteiras não previstas no roteiro original. Depp desenvolveu uma relação tão profunda com o personagem que seu amigo Keith Richards finalmente apareceu como Capitão Tig, pai de Jack, realizando um sonho do ator. Keith Richards participou por 3 dias de filmagens aos 63 anos, tocando guitarra e improvisando diálogos com Depp, o guitarrista lendário do Rolling Stones. Inspirou a criação original de Jack Sparrow anos antes. A cena entre pai e filho tornou-se um momento meta, cinematográfico celebrando a origem do personagem icônico. Gore Verbinski completou uma maratona de 18 meses dirigindo 2 filmes simultaneamente. O diretor coordenou uma logística monumental, filmando em 4 continentes diferentes, com 3 equipes separadas. Verbinski perdeu 15 quilos durante a produção exaustiva, trabalhando 20 horas diárias durante meses sem interrupção. Orlando Bloom e Keira Knightley concluíram arcos dramáticos como Woe e Elizabeth, com um casamento épico durante uma batalha naval. Bloom executou a última cena de esgrima da trilogia contra Davy Jones em uma sequência coreografada durante 8 semanas. Knightley filmou um discurso inspirador para piratas usando um barril como plataforma, gritando até ficar rouco após 40 takes. Geoffrey Rush brilhou como Barbossa ressuscitado, liderando uma expedição a Singapura para resgatar Jack Hill, ator australiano de 56 anos, executou acrobacias próprias, balançando em cordas de navios. Rush improvisou a linha icônica sobre maçãs que se tornou um meme cultural instantâneo. Chow Yun-fat interpretou o Capitão Salfung com presença imponente aos 51 anos. A lenda do cinema de Hong Kong trouxe gravidade dramática asiática ao elenco internacional. Chow treinou em Kung Fu e esgrima, criando um estilo de luta híbrido único, misturando tradições orientais com pirataria caribenha. Bill Nighy retornou como Davy Jones em performance final de captura de Mo Shan. O ator filmou cenas emocionais com Naomie Harris como Calypso, revelando a trágica história de amor. A tecnologia de efeitos visuais evoluiu, permitindo expressões faciais ainda mais detalhadas nos tentáculos de Jones. Tom Hollander expandiu o papel de Lord Beckett como antagonista principal, controlando o holandês voador. O ator criou um vilão corporativo frio, representando o Império Britânico opressor. Hollander manteve postura rígida e expressão neutra durante as filmagens, recusando mostrar emoção mesmo em cenas violentas. As filmagens ocorreram em Utah, Guadalupe, Dominica e estúdios californianos durante 150 dias. A produção construiu Singapura do século XVIII como um set gigantesco em um backlot da Disney. O banheiro de vapor asiático custou 5 milhões sozinho, com decoração autêntica pesquisada durante anos. A sequência do Maelstrom combinou tanques de água reais com CGI revolucionário. A produção construiu navios em escala real, girando em piscinas olímpicas, enquanto câmeras capturavam água verdadeira. Os efeitos digitais adicionaram um redemoinho gigante e centenas de navios ao fundo, criando um caos visual espetacular. A batalha naval final durou 25 minutos na tela, custando 40 milhões de dólares. A coreografia envolveu 3 navios atirando canhões simultaneamente, enquanto personagens lutavam em convezes. Verbinski filmou ação prática sempre que possível, destruindo sets reais com explosivos pirotécnicos. A trilha sonora de Hans Zimmer alcançou grandiosidade épica, com uma orquestra de 120 músicos. Zimmer gravou em Abbey Road Studios durante 6 semanas, criando temas que encerravam arcos musicais da trilogia. A música durante a coroação de Elizabeth como Rei Pirata tornou-se um hino emocional. O roteiro de Ted Elliott e Terry Rossio concluiu narrativas complexas, entrelaçando 9 senhores piratas. Os escritores pesquisaram mitologia marítima global, incorporando lendas de Calypso e pedaços de 8. A estrutura narrativa ambiciosa exigiu 169 minutos de duração para resolver todos os fios. A revelação de que Calypso era Tia Dalma transformada em deusa gigantesca
Custou 8 milhões em efeitos. Naomie Harris atuou em uma plataforma elevada, cercada por telas verdes, sendo digitalmente aumentada para 30 metros. A transformação utilizou 500 tomadas de efeitos visuais combinadas. A fotografia de Dariusz Wolski capturou o épico final com uma paleta expansiva. As cenas em Singapura utilizaram iluminação dourada quente, contrastando com tons frios oceânicos. A cinematografia durante o Maelstrom empregou câmeras submarinas capturando ângulos impossíveis de navios girando. O filme incluiu uma cena pós-créditos mostrando Elizabeth esperando Wall retornar após 10 anos. O momento agridoce dividiu fãs entre satisfação romântica e frustração, com separação prolongada. A cena estabeleceu um gancho emocional que seria resolvido apenas em um filme posterior. A estreia mundial simultânea em 4.000 cinemas quebrou recordes de distribuição. A Disney investiu 150 milhões adicionais em marketing global, saturando mercados. O filme abriu com 344 milhões no fim de semana internacional, estabelecendo um novo recorde histórico. O legado de No Fim do Mundo encerrou a trilogia original com ambição sem precedentes. O filme demonstrou que conclusões podiam expandir, ao invés de simplesmente resolver narrativas. A combinação de espetáculo visual, profundidade emocional e escala épica estabeleceu um padrão para finais de franquias, provando que o investimento massivo em produção justificava ser quando executado com visão artística clara e comprometimento com a qualidade cinematográfica que respeitava a inteligência das audiências.
Lembrando que este é um vídeo de análise educacional. Não exibimos filmes completos, apenas análises e curiosidades. Para assistir ao filme original, procure as plataformas oficiais de streaming. Em maio de 2007, a Disney lançou a conclusão épica da trilogia original de Piratas do Caribe, que se tornaria o filme mais caro já produzido até aquele momento. No fim do mundo, arrecadou impressionantes 963 milhões de dólares, mundialmente com um orçamento astronômico de 300 milhões, consolidando a franquia como uma das mais lucrativas da história do cinema. Johnny Depp retornou como Jack Sparrow, recebendo um salário recorde de 35 milhões de dólares, mais participação nos lucros. O ator improvisou aproximadamente 70% dos diálogos, criando cenas inteiras não previstas no roteiro original. Depp desenvolveu uma relação tão profunda com o personagem que seu amigo Keith Richards finalmente apareceu como Capitão Tig, pai de Jack, realizando um sonho do ator. Keith Richards participou por 3 dias de filmagens aos 63 anos, tocando guitarra e improvisando diálogos com Depp. O guitarrista lendário do Rolling Stones inspirou a criação original de Jack Sparrow anos antes. A cena entre pai e filho tornou-se um momento meta, cinematográfico celebrando a origem do personagem icônico. Gore Verbinski completou uma maratona de 18 meses dirigindo 2 filmes simultaneamente. O diretor coordenou uma logística monumental, filmando em 4 continentes diferentes, com 3 equipes separadas. Verbinski perdeu 15 quilos durante a produção exaustiva, trabalhando 20 horas diárias durante meses sem interrupção. Orlando Bloom e Keira Knightley concluíram arcos dramáticos como Woe e Elizabeth, com um casamento épico durante uma batalha naval. Bloom executou a última cena de esgrima da trilogia contra Davy Jones em uma sequência coreografada durante 8 semanas. Knightley filmou um discurso inspirador para piratas usando um barril como plataforma, gritando até ficar rouco após 40 takes. Jeffrey Rush brilhou como Barbossa ressuscitado, liderando uma expedição a Singapura para resgatar Jack Yu, ator australiano de 56 anos, executou acrobacias próprias, balançando em cordas de navios. Rush improvisou a linha icônica sobre maçãs que se tornou um meme cultural instantâneo. Chow Yun-fat interpretou o Capitão Salfung com presença imponente aos 51 anos. A lenda do cinema de Hong Kong trouxe gravidade dramática asiática ao elenco internacional. Chow treinou em Kung Fu e esgrima, criando um estilo de luta híbrido único, misturando tradições orientais com pirataria caribenha. Bill Nighy retornou como Davy Jones em performance final de captura de Mo Shan. O ator filmou cenas emocionais com Naomie Harris como Calypso, revelando a trágica história de amor. A tecnologia de efeitos visuais evoluiu, permitindo expressões faciais ainda mais detalhadas nos tentáculos de Jones. Tom Hollander expandiu o papel de Lord Beckett como antagonista principal, controlando o holandês voador. O ator criou um vilão corporativo frio, representando o Império Britânico opressor. Hollander manteve postura rígida e expressão neutra durante as filmagens, recusando mostrar emoção mesmo em cenas violentas. As filmagens ocorreram em Utah, Guadalupe, Dominica e estúdios californianos durante 150 dias. A produção construiu Singapura do século XVIII como um set gigantesco em um backlot da Disney. O banheiro de vapor asiático custou 5 milhões sozinho, com decoração autêntica pesquisada durante anos. A sequência do Maelstrom combinou tanques de água reais com CGI revolucionário. A produção construiu navios em escala real, girando em piscinas olímpicas, enquanto câmeras capturavam água verdadeira. Os efeitos digitais adicionaram um redemoinho gigante e centenas de navios ao fundo, criando um caos visual espetacular. A batalha naval final durou 25 minutos na tela, custando 40 milhões de dólares. A coreografia envolveu 3 navios atirando canhões simultaneamente, enquanto personagens lutavam em convezes. Verbinski filmou ação prática sempre que possível, destruindo sets reais com explosivos pirotécnicos. A trilha sonora de Hans Zimmer alcançou grandiosidade épica, com uma orquestra de 120 músicos. Zimmer gravou em Abbey Road Studios durante 6 semanas, criando temas que encerravam arcos musicais da trilogia. A música durante a coroação de Elizabeth como Rei Pirata tornou-se um hino emocional. O roteiro de Ted Elliott e Terry Rossio concluiu narrativas complexas, entrelaçando 9 senhores piratas. Os escritores pesquisaram mitologia marítima global, incorporando lendas de Calypso e pedaços de 8. A estrutura narrativa ambiciosa exigiu 169 minutos de duração para resolver todos os fios. A revelação de que Calypso era Tia Dalma transformada em deusa gigantesca
Custou 8 milhões em efeitos. Naomie Harris atuou em uma plataforma elevada, cercada por telas verdes, sendo digitalmente aumentada para 30 metros. A transformação utilizou 500 tomadas de efeitos visuais combinadas. A fotografia de Dariusz Wolski capturou o épico final com uma paleta expansiva. As cenas em Singapura utilizaram iluminação dourada quente, contrastando com tons frios oceânicos. A cinematografia durante o Maelstrom empregou câmeras submarinas capturando ângulos impossíveis de navios girando. O filme incluiu uma cena pós-créditos mostrando Elizabeth esperando Wall retornar após 10 anos. O momento agridoce dividiu fãs entre satisfação romântica e frustração, com separação prolongada. A cena estabeleceu um gancho emocional que seria resolvido apenas em um filme posterior. A estreia mundial simultânea em 4.000 cinemas quebrou recordes de distribuição. A Disney investiu 150 milhões adicionais em marketing global, saturando mercados. O filme abriu com 344 milhões no fim de semana internacional, estabelecendo um novo recorde histórico. O legado de No Fim do Mundo encerrou a trilogia original com ambição sem precedentes. O filme demonstrou que conclusões podiam expandir, ao invés de simplesmente resolver narrativas. A combinação de espetáculo visual, profundidade emocional e escala épica estabeleceu um padrão para finais de franquias, provando que o investimento massivo em produção justificava a ser quando executado com visão artística clara e comprometimento com a qualidade cinematográfica que respeitava a inteligência das audiências.